Olá, Camila Reicher por aqui, e eu tenho certeza que essa aula será mais uma daquelas divisor de águas para vocês. Vamos falar sobre como você pode enfrentar as suas emoções. Vamos juntos para essa aula? Vamos lá! Bom, antes da gente começar essa aula, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber tudo em primeira mão e dar aquele like bem legal para favorecer outras pessoas a também assistir esse vídeo. Primeiro, para a gente começar, a gente precisa entender que as nossas emoções, elas são compreendidas de várias outras coisas que podem, de alguma forma, influenciar o nosso bem-estar. O que a gente precisa entender é que nós temos uma faculdade que se chama o intelecto. Nós temos também outra faculdade que são as vontades, e aí nós vamos chegar às emoções. Primeiro, para a gente poder entender o nosso intelecto, a gente precisa também compreender que essa faculdade é uma das faculdades que nos diferencia de outros seres, né? Nós, seres humanos, somos os únicos seres humanos que pensamos, e para isso, então, a gente precisa expandir o nosso intelecto. Quando a gente nasce, a gente tem um intelecto muito reservado, muito pequeno, e a gente precisa ir expandindo isso. Essa faculdade da inteligência, do pensar, do refletir sobre algo precisa ser trabalhada dentro de nós. Ela não é algo que vai se desenvolver naturalmente. É claro que muitas pessoas têm uma inteligência acima da média, mas ainda assim precisamos desenvolver o nosso ato de pensar, nosso ato de refletir sobre aquilo que está à nossa volta. É assim que a gente também vai conseguir entender melhor as nossas emoções, a partir dessa expansão da nossa inteligência, do nosso intelecto, dessa faculdade que faz a gente poder refletir e pensar. O que acontece muitas vezes na nossa vida é que, por hábito, estarmos sempre acostumados a fazer as mesmas coisas, a gente deixa de lado esse ato de pensar, de refletir, de pôr a nossa mente para pensar, para entender, para enxergar o que está à nossa volta. E isso faz com que a gente não consiga se entender. E é aí que o bicho pega, é aí que acontece esse fato de a gente se distanciar da realidade. E quando a gente se distancia da realidade, a gente emburrece, porque a gente não consegue entender que aquilo que está à nossa volta é muito maior do que aquilo que está dentro de mim. E é aí que a gente precisa pensar que aquele grãozinho de areia é muito pequeno frente a um oceano. Ele não pode achar, e aí entra então a nossa humildade, o quanto a gente precisa praticar esse gesto de sermos humildes, de olharmos o quanto pequenos somos, como esse grãozinho de areia ali no oceano. Nós somos muito pequenininhos, e para isso a gente precisa entender essa humildade que precisamos colocar dentro da nossa vida, dentro das nossas ações, das nossas atitudes, para entender e compreender o macro. Nós somos tão pequenininhos, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que é a verdade é tão pequeno frente a tantas coisas que existem no mundo, frente a tantas coisas que estão à nossa volta, que a gente precisa refletir então acerca desse olhar, a sair do automático e olhar para fora, olhar para além daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é a minha verdade. Quando a gente entra, então, em um estado pensativo, ou que para muitos pode ser até um momento de meditação, de reflexão, a gente consegue se adequar dentro daquilo que a gente realmente é. Quando a gente pensa, quando a gente reflete, quando a gente sai do automático e começa então a visualizar essa verdade que está fora de nós.
né? Então, que é diferente daquilo que eu acho que eu sou e aquilo que realmente eu sou. Então, eu passo a olhar para mim realmente como eu sou, a partir então dessa humildade, a partir dessa verdade que eu enxergo quando eu saio desse modo automático, de só fazer, né? Quando eu começo a refletir, a observar, a enxergar a minha volta, a poder perceber o que de fato é verdade fora de mim, né? Não aquilo que eu acho que é, aquilo que eu acho que eu tenho que ser, né? Aquilo que eu realmente sou, né? Quem eu sou realmente. Quando eu começo a refletir acerca das minhas atitudes, quando eu tenho essa humildade em poder olhar para mim, em poder encontrar os meus erros e aí então perceber a verdade, né? A verdade, na verdade, é como uma vontade, né? É como uma humildade. A humildade é sempre o solo, é aquilo que nos conecta com a verdade, né? A humildade é aquilo que nos prende ao solo, que nos coloca no chão, né? É aquilo que traz então para nós, né, a partir da reflexão, a partir desse momento de meditação, de poder entender o que está à minha volta, eu me conecto com aquilo que eu realmente sou e não com aquilo que eu acho que eu sou. Porque sempre nós precisamos entender que para a nossa autoconhecimento, para a nossa evolução, a gente precisa sempre partir do ponto de aquilo que eu era, aquilo que eu sou e aquilo que eu serei, né? Ou seja, eu sempre terei essa construção de algo que me leva a algum lugar, a um lugar de verdade, quando eu tenho a humildade de olhar para aquilo que realmente eu sou, para aquilo que realmente eu posso construir dentro de mim. Né? Então a gente só tem essa clareza sobre a nossa capacidade de perceber a realidade quando a gente para pensar, quando a gente para meditar, quando a gente para olhar aquilo que está à nossa volta, né? Então a humildade é sempre o solo. Viktor Frankl traz uma questão que a vontade, então, é a atenção vital, é entre aquilo que eu sou e aquilo que eu devo ser, né? Então, a vontade é como se fosse um sol que ilumina isso tudo, ilumina esse caminho. Quando eu penso, eu reflito, traz então esse sol, essa iluminação para conduzir ao lugar que eu desejo me tornar, aquela pessoa que eu desejo me tornar, não quem eu acho que eu sou, mas aquilo que eu devo me formar, aquilo que eu devo ser, devo olhar para o futuro e me tornar, né? Então, sempre com esse pensamento de quem eu era, quem eu sou e quem eu de fato então quero me tornar, quem eu de fato sou e preciso melhorar para me tornar a ser, né, a pertencer a algo, né? Quando a gente fala então, né, trazendo essas três questões, né, o intelecto, a vontade e as nossas emoções, e aí eu vou olhar isso com vocês, porque para a gente poder enfrentar as nossas emoções, a gente precisa desenvolver o nosso intelecto e a gente também precisa entender onde entram as nossas vontades nisso tudo, né? Porque as nossas emoções, elas precisam ser vivenciadas a partir dos nossos sentidos, né? Então, as nossas emoções, elas são tudo aquilo que nos faz sentir, né? E o que é tudo aquilo que a gente sente? São tanto o nosso olhar, né? A nossa percepção, o nosso paladar, o nosso olfato, a nossa audição. Tudo isso precisa ser desenvolvido. Eu não posso colocar a minha vontade à frente de tudo isso.
Porque quando eu coloco a minha vontade, então eu coloco assim tudo naquele confortável, naquele gostosinho, eu deixo de fazer o que realmente precisa ser feito, que é sentir as minhas emoções, mas livre de qualquer influência dos outros. Por exemplo, aquela pessoa que está depressiva, não encontra ninguém, mas aí você vai ver que ela só escuta música sertaneja, aquela música de sofrência, já acorda de manhã, coloca a música no carro, indo para o trabalho sofrendo, ou aquelas músicas de funk, que aí só rebaixam a mulher, é só sexualidade, e aí você se vê sem entender por que está depressiva, por que está para baixo, por que não arruma um relacionamento legal, por que não está num local legal, num trabalho legal. Mas aí você vai ouvir, vai perceber que você só escuta música que te coloca para baixo, que as letras são letras que te diminuem, ou que colocam a mulher sofrendo, ou bebendo, ou traindo. Que lugar é esse que você está se colocando, que você não percebe que esses sentidos, aquilo que tu está ouvindo, aquilo que está tocando na tua cabeça, na tua mente todo o tempo, é sofrência? Com certeza, boa coisa não vai dar, né? Não é assim que a gente sente? Ah, que música gostosinha, né? Tô até calma, fico até tranquila. Mas tem também aquelas músicas que você escuta e que até parece num primeiro momento gostosinha, mas quando você vai ouvir a letra, quando você vai enxergar a fundo aquilo tudo, é só coisas depressivas. E é isso que vocês precisam trazer para os sentimentos de vocês. Um olhar atento ao que vocês estão, o que está à sua volta, né? Se você só toma café muito doce, se você só toma banho muito quente, num quarto muito quente, num banheiro muito quente, tudo muito gostosinho, muito confortávelzinho, o que vai acontecer? Você só vai achar que precisa sentir coisas boas. E aí, num primeiro momento, quando você sente o primeiro boom de que deu uma esfriadinha, queimou a tua estufa, já não pode mais tomar banho. Como que eu vou tomar banho? Aquilo é uma tragédia na tua vida. É uma tragédia, porque como assim que eu vou tomar banho gelado? Entendem? Como que a gente vai lidar com as nossas emoções? Como que a gente vai enfrentar as nossas emoções se a gente não enfrenta nem o fato de quando queima o aquecedor do banheiro, quando queima o chuveiro do banheiro? Se eu não enfrento nem isso, como que eu vou enfrentar as minhas mazelas dentro de mim? Não vou enfrentar. Então, um exercício que é muito bom da gente começar a fazer é começar a escolher esse tipo de enfrentamento. Enfrentar as nossas emoções é enfrentar também pequenas situações do dia a dia. Se você está acostumado a sempre acordar 7 da manhã, 8 da manhã, comece a acordar antes. Mas não queira, você está acostumado a acordar às 8 da manhã, querer acordar às 5 horas da manhã, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não queira mudar já logo o café, não queira mudar o banho, não queira fazer tudo de uma vez. Você vai enfrentar essas emoções. E enfrentar essas emoções é dar tempo ao tempo, de forma gradativa. Nada vai acontecer na tua vida de uma hora para outra.
E isso também você não vai conseguir enfrentar as emoções de uma hora para outra. Você precisa começar de forma gradual. Então começa com o café, depois começa acordando uns 20 minutos mais cedo. No outro mês começa a também acordar um pouquinho, uns 40 minutos mais cedo, né? E assim gradualmente você vai fazendo essas mudanças para assim você começar a enfrentar as coisas à tua volta e aí poder olhar para esses sentimentos que isso desperta em você. Quando você começa a tirar música, essas músicas de sofrência, esses funks da tua vida, quando você começa a mudar o café, a começar a mudar um pouquinho ali o chuveiro, não tão quente, mudar um pouquinho para um fresquinho, um meio termo, um morno, você vai começar a perceber mudanças significativas na tua vida. Começa a fazer uma caminhada uma vez por semana, meia hora. Mas se compromete com isso, faça diariamente. Comece a enfrentar essas dificuldades externas para que você possa também entender e enfrentar essas dificuldades internas. A pessoa que não consegue enfrentar um banho gelado não vai conseguir enfrentar muitas outras coisas na vida. Por quê? Porque está só acostumado com o gostoso, o docinho da vida. E a vida não é doce, a vida não é fácil. E enfrentar as nossas emoções também não é tarefa fácil. E é por isso que esse tipo de atividade, esse tipo de comprometimento com o teu olfato, o teu paladar, o teu tato, são importantíssimos para a gente desenvolver essa habilidade de enfrentar as nossas emoções. Então, se isso fez sentido para você, por favor, deixe seu like, deixe sua curtida aqui, compartilhe com outros amigos e se inscreva no canal, que com certeza outras pessoas também se beneficiarão. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!